Quando ele viu, a lama já estava tomando conta aqui de tudo. Não era uma lama, era poeira com terra, um trem esquisito. Aí eu falei, corre com as meninas que a barragem estourou. Só as mães que estão com os filhos lá hoje, pequenos, que ainda têm filhos pequenos, como eu tenho, é que sabem a luta que é para criar um filho ali, nas condições que se vive hoje, no ar que se respira ali hoje. Não foi nada de agradável no dia 5 e continua sendo, porque a gente tem muita incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente no dia de amanhã. A vida, a dignidade do ser humano, o bem comum, sejam realmente aquilo que primeiro se destaca, né? Não o empenho só pela produção, a economia, mas que tudo esteja a serviço da vida e possa suscitar realmente esperança, dignidade para todos, a começar do pequeno. A gente vê que os jovens cada vez mais têm sua perspectiva de vida estreitada em ser ou peão de mineração ou não ser nada, né? Sentir os mais variados impactos que a mineração pode causar. E a ideia é que isso suscite em nós a discussão, né? Quais são, e que a gente possa observar também, quais são os modos de vida dessas pessoas que estão aí no enfrentamento à mineração. E a gente fica feliz de iniciar esse ato dessa rota da caravana num espaço aqui tão significativo. A caravana é um processo muito grande. Ela começa com organizações que não são daqui, como a Abrasco, como a ANA, que é a nossa Associação Nacional de Agroecologia, e outras organizações ligadas muito ao debate da saúde pública e ao debate do agrotóxico. E a caravana tem essa importância, né, de estar sensibilizando mais pessoas para o que aconteceu aqui em Mariana, em toda a bacia do Rio Doce, e também juntando essas pessoas, essas organizações, esses estudantes, para a gente pensar processos, né, de como ajudar a resolver os problemas, né, como ter informação de confiança para os atingidos, né. 3 rotas ficaram mais com a questão de trazer mais forte as denúncias, que foram as rotas que percorreram as áreas atingidas diretamente pela tragédia, que foi que saiu de Mariana e foi descendo o rio até Governador Valadares, uma outra rota que fez o caminho contrário, que foi subir o rio de Linhares até Governador Valadares, uma terceira rota que fica ali em torno de Governador Valadares, onde você tem comunidades quilombolas, assentamentos indígenas, assentamentos da reforma agrária que também foram diretamente atingidos, né, por essa tragédia. E no caso a rota que eu estou participando, que é o que a gente está entendendo que é a rota do Alto do Doce, que é uma rota que tem muito o olhar mais aguçado para os anúncios. Porque a partir do momento que a gente denuncia uma tragédia, que a gente aponta um crime, a gente também busca como vamos superar essa realidade. O que a comissão organizadora espera com essa caravana é alguma forma de posicionamento do Estado mais contundente, né, em responsabilização a Samarco, Vale e BHP, e que a gente possa construir então um processo de diagnóstico popular dessas comunidades, né, desses movimentos, desses ribeirinhos, desses povos que são atingidos. Aqui nessa rota, que é a rota de Mariana, Alto Rio Doce, que é uma das 4 rotas, principalmente mostrar o que tem sido todas as consequências do desastre, que não foi só em 5 de novembro que aconteceu tudo isso. O registro vai mostrar que a gente está vivendo uma situação há 5 meses que está muito longe de se resolver, muito dramática para as populações que foram afetadas por tudo isso. Então é isso que a gente quer mostrar nessa rota também. Como que está a situação agora e como que ela não está menos dramática de novembro do ano passado. Eu sou daqui de Bento Rodrigues, vivi aqui 31 anos. A gente estava vivendo até hoje, desde o dia da tragédia, um momento de terror, porque a gente está sem lugar de ficar. Lugar assim, que a gente não tem a nossa casa. Porque o mais importante para mim hoje é ter minha casa. E a gente está aqui em frente, onde era a escola. Eu trabalhei aqui durante 2 anos. E ninguém nunca imaginou passar porque o que a gente passou, né? Momentos de terror.
a gente está lutando muito para ter a nossa casa, o nosso lugar. Porque hoje está todo mundo distante um do outro, cada um morando numa rua, lá em Mariana, e aqui a gente via todo mundo todos os dias, e hoje a gente, até parente com parente estão distantes. Então a gente está lutando para ter a nossa casinha de volta, o nosso lugar, com o terreno para a gente plantar, porque hoje lá em Mariana a gente tem que comprar de tudo, e aqui a gente precisava comprar de tudo, a gente tinha ovos, a gente tinha galinha, né, que a gente precisava comprar ovos, laranja, banana, isso tudo a gente tinha, agora a gente tem que comprar de tudo lá, e sabendo que a gente tinha e hoje a gente não tem. Então a gente quer que aconteça isso, ter nossa casa, nosso terreno para plantar, nosso fogãozinho a lenha, que eu tenho saudade do meu fogão a lenha até hoje. Então a gente tem, igual a minha sogra, não está acostumada a fogão a gás, não sabe nem ligar um fogão a gás, que sempre morou em roça, está acostumada com fogão a lenha mesmo. Então a gente está lutando para a gente ter a nossa casa de volta. A mudança daqui para lá é muito difícil. Eu tinha minha renda aqui, que eu vendia lenha, vendia meu cerquinho, fazia um bico, saía daqui, fazia faxina mariana, eu e ela saía faxina mariana, né? Toda assim, quando parecia faxinosia, agora nem faxina a gente acha mais, né? Eu não vendo minha lenha, não vendo meu esterco mais, acabou tudo isso. Então, acabou mesmo, não tem... Na hora que fizemos casa aqui por baixo de barragem, foi a barragem que foi construída por cima de nossas casas. Então não foi nós, não são culpados. Quem é culpado é a Samarco e a Vale, não são nós. Que ninguém pediu para construir a barragem, simplesmente chegaram e construíram, acabando com a natureza. E hoje o meio ambiente vem cobrar deles milhões aí, falando que tem que reconstruir o Rio Doce, mas eles estão destruindo a natureza, não é de hoje não, porque a barragem tomou conta do Rio Doce não. Já vem destruindo há muitos anos. Eu moro aqui tantos anos, tinha um rio aqui que eu podia nadar. Um pouco tempo atrás ninguém podia nadar, nem lavar roupa nos rios, por causa de contaminação deles. Mau cheiro. Podia pescar nos rios. Você acha que um tempo atrás, uns 2 anos, podia pescar, comer dos peixes? Ninguém podia. Uma coisa que eu nunca mais eu vou ter é a minha mãe de volta. Isso aí, ninguém vai me trazer minha mãe de volta. Eu quero ter minha casa de volta e a nossa convivência como era antes. Com todo mundo. Todo mundo junto, as mesmas festas, tudo que nós tínhamos antes. Nós já levamos várias reivindicações a Samarco, junto com os atingidos, né, de pessoas que não receberam os direitos ou que não receberam tudo que já tem direito a receber, né? E a grande questão é essa, as pessoas querem informação e querem participação. Então, cada vez mais atingidos vêm nos procurado, a gente tem feito reunião nas comunidades rurais, na cidade, para levar essa informação, né, mais precisa e mais do ponto de vista do movimento, que o movimento já viveu em outras situações também, com barragens, né, e tentar organizar, então, as reivindicações, o que está faltando, o que é preciso fazer, e dizendo que todos são atingidos. Todos que tiveram algum impacto com a lama, mudaram alguma coisa da sua vida por causa da lama, foram atingidos pela lama e têm algum direito, né? Que aí precisa ser debatido e que os atingidos é que precisam participar disso. Não é a empresa que tem que dizer o que ela pode fazer, o que ela pode fazer pelos atingidos, quem ela acha que é atingido. São os atingidos que têm que dizer se são ou não atingidos, o que perderam e o que querem para reparar o que eles perderam, né? Reconstruir uma comunidade que foi devastada com o olhar de empresa e de poder público, nunca vai atender à realidade. Se for com o olhar das pessoas, vai conseguir, assim, minimizar o impacto. Tipo, eles querem uma igreja, um campo, um salão comunitário, um posto de saúde, uma quadra esportiva mais próximo. Se for com o olhar de poder público, de empresa, nem sempre eles vão fazer isso. Eles vão no lugar que é mais fácil, que é mais barato. Eles têm outros olhares, então minimizar isso eu percebo que é valorizar as pessoas atingidas para eles ajudar a construir as propostas de fato que eles querem. E a gente, sociedade, contribuir principalmente na formação dessas pessoas. Nós, as escolas familiares agrícolas, tem esse papel importante na região de contribuir com a formação das famílias, dos jovens, no sentido de compreender mais o tamanho do problema e construir propostas, vivências que minimiza esses impactos para frente. Eu tinha verdura, legumes e fruta no quintal, eu tinha mandioca, inhame, eu tinha
laranja, eu não comprava nada de legumes, de fruta, nem de verdura. É uma forma que eu tinha de colocar na mesa da minha família um sustento orgânico, nada de agrotóxico, e que depois desse acontecido eu tenho que comprar, porque eu fiquei muito abalada com isso. Porque além de eu ter perdido o meu mundo, porque eu nasci ali naquele lugar, eu tenho 42 anos, eu nunca saí dali. Eu estudei aqui na região, eu só fiz ensino médio, eu nunca saí daqui. Então, para mim, hoje, eu acho que está começando uma etapa muito difícil. Eu estou tendo que fazer tratamento com psiquiatra para eu conseguir. Nem psicólogo deu conta de mim, porque senão hoje eu acho que eu nem estaria aqui conversando. Eu começava a falar e até hoje ainda, começo a falar e as palavras de repente somem. Eu não dou um branco, não consigo falar mais nada. E eu começo a chorar. E não só comigo, com os meus filhos também. A saudade que a gente tem do nosso lugar. Só que eu tenho consciência hoje que eu não consigo mais morar no mesmo lugar. Eu sei disso, eu não consigo mais. A minha casa está lá em pé, a lama está na porta dela, não entrou, mas eu não consigo morar na minha casa mais. O mais interessante, porque muitas comunidades elas estão sendo desfeitas porque as empresas não chegam, né? E a primeira coisa que faz é tentar apagar a memória da comunidade. Às vezes destrói uma casa, destrói a igreja, que tem toda uma relação ali com a comunidade, um lugar que eles vão rezar a novena, que eles vão rezar o terço, né? Acaba com uma cachoeira, né? Alaga um rio, que era um lugar de pesqueiro. Mas a grande expectativa de verdade de tudo isso é que a gente possa fortalecer a luta que está em curso, porque 5 meses depois não está no holofote mais, porque a relação com a Samarco continua muito difícil. O acordo firmado entre o governo federal, Samarco, as empresas, Vale BHP e o governo estadual do Rio Espírito Santo e de Minas Gerais, ele está longe de resolver o problema. E ele não foi de modo algum pensado para incluir os atingidos de fato. Então a gente vê com bastante desconfiança esse processo como um todo e não acho que vai ser esse acordo que vai resolver. O que vai dar respostas vai ser esse olhar atento de todos os parceiros que estão fora para que fortaleça esse processo que é o cotidiano aqui de quem foi diretamente atingido. Essa marca está fazendo o que eles estão podendo fazer, mas estão mais preocupados com os fazendeiros. Eles não estão muito preocupados com os moradores que perderam tudo aqui. Sabe? Eles estão preocupando mais com o fazendeiro, com o gado. Quem perdeu a casa desse lado aqui, tem tia minha, tem primo, tudo aqui, estão tudo no aluguel. Isso aqui a gente vinha aí pro campo, tem uma área grande na frente da igreja, a gente vinha pra cá brincar aqui. É de muita tristeza, mas o que aconteceu? Rezar e pedir a Deus para a próxima não vir, eles estão cada vez mais trabalhando para a próxima não vir. A gente tem uma grande desconfiança que ela vem sim. E eles próprios estão falando que se vir a destruição vai ser maior. A gente sabe que muita coisa pode ser feita pela recuperação ambiental, mas se os atingidos não participarem desse processo, não vai ser bem feito, né? Porque quem vivia na beira do rio, quem lidava com a beira do rio, foram os atingidos, né? Durante todos esses anos. Então eles têm que ser parte ativa também na reconstrução ambiental da bacia do Rio Doce como um todo. Nós somos diretamente afetados também na nossa água, que é captada na mina, que a Vale, em um terreno que a Vale diz pertencer a ela. Nós estamos consumindo uma água que, segundo uma análise de potabilidade, ela está imprópria para consumo humano. Nós estamos vendo, dia após dia, o volume de nossas águas diminuir a olhos vistos devido à atividade minerária em nossa localidade.
Então, toda essa luta se deu principalmente por causa dessa questão, por causa desses impactos. A Vale passa por cima da comunidade como se fosse um trator, negocia subempregos da empresa. Esses subempregos, de fato, nem vão para as pessoas que moram no morro e nem para as pessoas que moram em Catas Altas, muito pelo contrário. A Vale tem demitido em massa os funcionários de Catas Altas e do morro, resta apenas alguns ainda nas minas da Vale. A questão de saúde é um fato gritante em nossa comunidade. A gente tem relatado, a gente tem trazido essas denúncias e a gente vem falar dessas situações, contudo, não tem nenhuma resolução, ninguém resolve nada, o poder público não resolve e a Vale muito menos. Temos ainda a questão de pessoas que direto são acometidas de queixas de dor de barriga, estão com diarreia e esses casos não são notificados, de modo que não tem como investigar. A gente desconfia que isso possa ser devido à questão da água estar imprópria para consumo. A gente tem uma carência muito grande de que essa água seja analisada de uma forma mais profunda, porque nós também não temos tratamento de água. A nossa água ela desce por gravidade e é distribuída diretamente em nossas torneiras. Aí veio essa geração e a próxima geração que veio, todos eles também doentes, com problema de respiração, com bronquite, com asma, com pneumonia. E a gente sabe muito bem os meses mais secos, que é de abril, agosto, setembro, por aí. Só as mães que estão com os filhos lá hoje, pequenos, que ainda têm filhos pequenos, como eu tenho, é que sabem a luta que é para criar um filho ali, nas condições que se vive hoje, no ar que se respira ali hoje. Então, qualidade de vida, na minha opinião, é isso, é ter ar puro para respirar, é ter água limpa e tratada para beber. Não é hoje que ela está condenando o Rio, não. Ela vem condenando o Rio há muito tempo, né? Ela vem condenando o Rio há muito tempo. Então hoje a gente está vendo isso aí, a reação disso aí por essa lama. Senão a gente ia só morrendo uns pouquinhos sem saber o que estava acontecendo. Para você se alimentar, você não tem a água para irrigar as plantações e você não tem uma água para tomar um banho também, que nem a gente ia no Rio. A referência do Rio era tudo para nós. Praticamente a gente está se acabando devagarzinho, entendeu? Porque eles estão adiando cada vez mais em ter a conversa com a gente. Eles estão fazendo grupo dentro das comunidades. E esses grupos que eles estão fazendo, eles estão jogando um contra o outro dentro da comunidade. E se fosse uma pessoa que tivesse ido lá pegado um peixe para comer, na época da proibição, o cara estava preso. Se a pessoa tivesse ido lá derrubar uma árvore, ele estava mais ou menos enrolado com o ibama. E por que isso aí fica assim? Vai ficar aí, daqui a pouco vai ficar esquecido? Não, nós temos que se mover. Porque a saúde que a gente tinha, o alimento saudável que a gente tinha, ela não tem como pagar. Ela não tem como pagar. Então ela tem que fazer pelo menos um receio para poder ter respeito pelas pessoas, que é uma coisa que não está tendo. E a gente percebeu uma coisa na caravana que antes eu não tinha conseguido perceber. É que pela grande mídia, pela própria empresa e grande parte dos poderes públicos, mostram a todo dia que a empresa que está trabalhando muito para resolver o problema. Quando você olha no ponto de vista estrutural, é muita máquina, muito carro, muito caminhão, muita gente trabalhando daqui e dali. Quando você vai olhar para a parte social das pessoas, está muito aquém. Parece que a questão estrutural ela tomou frente como a bandeira de resolver os problemas que era visível por todo mundo, quando se tira uma foto, quando se filma, vão resolver aquele morro, aquela montanha, aquele buraco, aquela nascente que não estava, aquela represa que estava segurando água poluída. E aí quando vai para a coisa das pessoas, aí continua sem casa, continua sem um atendimento bom, não é valorizado, está perdendo a cultura, está perdendo a identidade, está perdendo valores. E essas pessoas que deveria ser a prioridade número 1 no momento, eles estão ficando em segundo, terceiro plano, sei lá, alguma coisa assim. A gente espera que a caravana possa... Esse processo de dar visibilidade para o que está acontecendo, a gente espera que a caravana possa ser isso. A gente também espera que a caravana ela possa ser esse momento que a gente está conseguindo se juntar mais. Então a gente está se juntando mais, que então a gente possa trabalhar mais junto daqui para frente. Mas, sobretudo, a gente espera que a caravana ela seja capaz de produzir
materiais, vídeos, mapas, ou seja, ferramentas de luta que vão balizar essa luta que já está sendo feita, que vai corroborar, que vai ajudar nesse processo. Então, saúde, para mim, é empoderamento do povo e o povo consciente de que ele pode estar em luta e lutar pelos seus direitos, inclusive de saúde. Saúde, para mim, é ter as minhas filhas, minha neta saudáveis em casa, podendo respirar puro, podendo beber água limpa. Então, eu acho que saúde é a gente estar bem no lugar da gente, né? E poder fazer as coisas que a gente mais gosta. Saúde para mim é amar a natureza e valorizar a terra, a mãe terra.